Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Medcast CRM Amapá, a sua dose de informação ética e responsável sobre saúde e medicina no Amapá. Chegamos ao sétimo episódio, uma edição especial dedicada a Janeiro Branco, o mês da promoção da saúde mental e emocional. Eu sou a doutora Marilena Vale, conselheira do CRMAP, e hoje estou com a doutora Luciana Campos para conduzir esta conversa essencial sobre o dia a dia que afeta a nossa mente. Para nos aprofundarmos nesse tema tão importante e necessário, temos dois convidados especialistas no assunto e muito queridos da classe médica, o Dr. Antônio Ávila Neto e o Dr. Mário Koga. Dr. Antônio formou-se em medicina na UEPA e fez sua residência médica em psiquiatria em São Paulo. Tem ampla experiência em CAPES, foi médico assistente e responsável técnico pela Unidade de Referência em Saúde Mental do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima, em Macapá, e hoje trabalha na coordenação de saúde mental da Secretaria de Saúde do Estado. Dr. Mário Koga formou-se em medicina pela Unifap e concluiu a residência em psiquiatria em São Paulo, com aprimoramento em psiquiatria forense na USP. É capitão médico da Polícia Militar do Amapá e atua como psiquiatra na Enfermaria de Saúde Mental do HCAL. Também ajuda a formar a nova geração de médicos como preceptor do internato de medicina da Unifap. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, obrigado. Nós estamos muito felizes de ter vocês aqui com a gente hoje. A gente sabe que esse podcast vai ser um sucesso, eu tenho certeza disso. Sabemos que a qualidade do sono, a alimentação saudável, a prática regular de atividade física influenciam diretamente na qualidade de vida. De que maneira nós podemos nos proteger em questões de saúde mental, incentivando as pessoas à prática desses cuidados? Perfeito, doutora. Ó, é muito importante a gente entender que todas as vezes que nós falamos de transtornos mentais, a gente fala de causas multifatoriais, né? A gente não pode dizer que o estilo de vida por si só é uma causa de transtornos mentais, mas a gente sabe que ele influencia de uma maneira muito importante, né? Se uma pessoa não dorme bem, se alimenta mal, se ela não pratica uma atividade física regular, não tem um bom manejo do estresse, ela vai ter um estado de neuroinflamação cerebral. E a gente sabe que hoje depressão, ansiedade está muito relacionado ao aumento desses estados inflamatórios cerebrais, né? E o contrário também vale. Se alguém se alimenta bem, se alguém faz atividade física, se alguém dorme de uma maneira adequada, reduz essa neuroinflamação e produz o oposto, que é a neuroplasticidade, melhora o funcionamento do cérebro, né? Então tem muita gente que procura assim, doutor, eu tô aqui, eu quero ficar mais inteligente, me passa aí um Vevance, né? Eu falo assim, olha, talvez seja melhor você fazer uma corrida, né? Porque a própria corrida te deixa com maior neuroplasticidade, né? Te melhora esses estados emocionais de uma maneira geral, reduz ansiedade, depressão. E essa é a interligação, né? Porque quando alguém, por exemplo, começa uma atividade física, naturalmente ele dorme melhor. Sim, Se ele faz verdade. atividade física, ele não vai querer comer um fast food. Não, agora eu entrei no modo dieta, né? Nossa, é Agora super verdade isso. é, É. eu vou comer bem, porque eu não vou estragar esses O 500 trabalho que eu calorias. estou fazendo. Eu acho que é importante também a Exatamente. gente tirar um pouco da mente das pessoas essa coisa da pílula milagrosa, né? Porque Exato. muitas Sim. vezes o paciente já chega com você querendo, doutor, eu sei que isso aqui é bom, meu amigo, minha vizinha está tomando, e eu já estou até usando. Muitas Sim. vezes já estão usando a Pegou medicação. um pouco, né? Vevance, por É. exemplo, é algo assim que volta e meia a gente É, percebe o paciente querendo aquela medicação. Ele vem só para a gente exato. carimbar a receita, né? Exatamente, né? E muitas vezes o que acontece é que esse paciente piora. Se é um paciente ansioso, por exemplo, começa a usar a Venvance, em vez dele ficar mais Sim. atento, fica mais ansioso, mais desatento, né? Começa a ter diversos prejuízos. E uma coisa que tem que ficar muito claro, né? Então, esses hábitos saudáveis, eles podem proteger, podem prevenir, né, o desenvolvimento de alguns tipos de transtorno, principalmente do humor, mas se você já tem esse transtorno, né, você ajuda até o tratamento medicamentoso, né? Você Sim. faz com que tenha uma eficácia maior desse processo terapêutico. Por isso que, quando você vai numa avaliação, nunca espere que a medicação resolva tudo. Existe a sua responsabilidade também dentro do tratamento, né? Para que a gente possa observar essas melhorias e benefícios. É aquilo que a maioria das especialidades médicas falam, né? A mudança dos hábitos de Exato. vida. Se a gente não entender que mudar os hábitos de vida são necessários para várias frentes de combate a doenças, nada vai dar certo, nada vai mudar, né? E é o mais difícil.
Né? Às vezes as pessoas querem que a gente faça um remédio milagroso, que tudo se resolva tomando um comprimido, mas eu quero continuar fazendo, ficando no celular altas horas, levando um índice de estresse muito elevado, me alimentando muito mal, dormindo muito mal, mas o remédio tem que fazer Com efeito. certeza. Não tem receita de bolo, né, Com certeza. gente? E assim como essa atividade, o uso desses medicamentos que as pessoas já chegam pedindo aos médicos, principalmente a vocês, o uso indiscriminado de ansiolíticos e antidepressivos virou uma epidemia. Com Né? certeza. Eu duvido que nós quatro aqui, que nós não conheçamos diversos amigos que estão usando sem nenhuma indicação médica. Sem nenhuma indicação médica, porque fulano usa, ciclano usa, e é um assunto que você não vê uma batalha, uma campanha de conscientização, como se tem já, graças a Deus, para os antibióticos, o uso indiscriminado de antibiótico, tanto que teve portaria e mudou o tipo de receita, que deu uma boa controlada. Luciana, sabe que me surpreende muito, às vezes, no consultório? Pessoas cada vez mais jovens, Sim, que aí pessoas cada muitas vez mais vezes são jovens. menores de idade, que são acompanhadas pela mãe, chegam, começam a falar sobre a situação, a gente começa a perguntar, fazer aquela anamnese, e de repente vem a história. Aí vem aquela lista de remédio, muitas E a mãe vezes, já né? fala pra gente, não, doutora, ele é muito ruim. Trabalho com criança e adolescente, né? Não, como ele é muito ruim para dormir, eu dei umas gotinhas do meu Rivotril. Assim, oi? Como assim? Adolescente tomando um negócio desse porque tá com. Que isso, gente? Então, como a gente pode ajudar? Como seria uma maneira de trabalhar esse uso mais racional dos ansiolíticos? Perfeito. Antes de tudo, né, agradecer o convite, tá? A presença aqui de colegas, de amigos, né? Um colega de área, inclusive, doutor Koga, né? E isso que você comentou, Luciana, realmente você falou que é uma luta, e de fato, às vezes é uma luta silenciosa nossa até dentro dos consultórios, dentro Sim, de onde a gente está atendendo, nos ambulatórios, enfim. E que realmente as medicações psiquiátricas, elas são carregadas de diversos tabus, né? A sim, gente sempre ouve falar, né? De novo, é uma luta constante, na verdade. E assim, às vezes, como você falou, a pessoa quando vem buscar a gente, com certeza ela vem buscar porque algum sofrimento ela está passando, sim. é compreensível, né? Só que às vezes ela chega com a gente buscando a tal da pílula milagrosa que eu vou tomar hoje à noite, que amanhã eu vou acordar e não vou sofrer por nada, porque eu não posso me frustrar e nada mais para a minha vida. Eu não posso ficar triste, eu vou ficar feliz para todo sempre, amém, Ainda tem né? isso. Ainda Então, tem isso, a vida utópica, né? A com vida certeza, de Instagram. né? Na verdade, a gente sofre de diversas epidemias e uma delas, inclusive, é de lidar com o sofrimento cotidiano, Sim, né? Que a gente pode até discutir que nem todo sofrimento é um transtorno, então nem todo sofrimento precisa sim, ser medicado, né? O sim. sofrimento, ele faz parte Exatamente. da evolução humana. Eu costumo dizer Você para as não... mães dos meus pacientes, quando, doutora, mas ele adoeceu, a doutora, mas ele está isso, está assim. Eu digo, gente, só quem não adoece é a Barbie e o Ken. Todo mundo E adoece. outra Não tem coisa, criança que não venha com o pacote completo de que um dia vai acontecer isso. Como felicidade, adolescente, passar pelas etapas. Isso faz parte da nossa evolução, isso não é adoecimento. Isso. Né? e a felicidade, o que seria da felicidade se não tivesse os momentos de preocupação e tristeza, né? Não é o Porque desenho, a como hora é? que Aquele você desenho valoriza aquilo da que Pixar, aquele acontece, das né, de lojinhas. bom, é porque você passou por Divertidamente. alguma Isso. coisa que te deixou um pouco abalado. E aí você dá aquela volta por cima e aí você vai lá e supera. Quer dizer, Sim, gente, eu acho que o mais importante hoje é você trabalhar a superação. Né? E para superação, com certeza a questão do sono é importante, a alimentação, né? Cultivar os hábitos de vida saudáveis. saudáveis, que as Sim. pessoas querem tudo já tudo O na imediatismo. caixinha, e E- imediatismo também. E justamente no nosso consultório, a gente, na vida, né? A gente está lidando, na verdade, com uma clínica de frustrações, Sim. né? Entender que o sofrimento ele é inerente ao ser humano. E o nosso cérebro, ele aprende. Ele aprende coisas boas, ele aprende coisas ruins. Então, se para qualquer sofrimento que eu tiver, claro, não vou deixar de generalizar, pra qualquer sofrimento que eu tiver, eu for atrás de medicamento, o meu cérebro vai entender, ué, por que eu vou tentar melhorar se tem a medicação aqui do lado, que qualquer mínimo sofrimento eu vou Ele começar a vai tomar me medicação, ajudar. Ainda tem esse lado, né? né? Então, assim, isso a gente via muito por relatos, né, acontecendo antigamente. Estou passando por uma situação de luto, um sofrimento agudo, Sim. importante. Olha, tá chorando muito, tá? Vem aqui, dá um Rivotril aqui para eu parar de sofrer. Você dorme. Dormindo, teoricamente, Quando você você não sofre. acordar, Aí o teu cérebro entende isso e aí depois o teu limiar a qualquer sofrimento vai diminuindo, fica né? tudo pior, né? Aí, a qualquer mínima frustração, você vai tomando medicação, você desaprende a superar as coisas, que nem você comentou, né? Então, quando a gente pensa nessa questão do uso racional dos psicotrópicos, né? Assim como você comentou, eu adorei, na verdade, o antibiótico ele tem suas indicações claras, o Sim. tratamento medicamentoso também,
tem muita gente que chega no consultório, né, carregado de estigmas, não, eu vou no psiquiatra, eu vou sair dopado, não sei o quê. Muitos pacientes, inclusive, saem sem prescrição medicamentosa. Medicação. E às vezes sai com E às raiva. vezes sai E às vezes frustrado, sai com raiva. porque não me Eu passou paguei nada. caro, demorei muito, a consulta demorou e ele não passou um comprimido. Porque você não tem indicação formal de fazer Olha que uso de coisa boa, medicações. ele não passou nenhum remédio, porque você não tem indicação. Olha, a pessoa, em vez de ficar feliz com isso, ela fica frustrada. Justamente. Incrível isso. Justamente. Mas aí existe, de novo, esse estigma de que a medicação ela vai resolver rápido e você nunca mais vai tornar a sofrer. Não vou sofrer. Mas às vezes, essa melhora ela não é duradoura, ela não é sustentada. Já as mudanças do estilo de vida, de fato, são um tratamento. Às vezes é um tratamento... Adjuvante. É um tratamento adjuvante, mas barato, todo mundo pode fazer, né? E essa melhora consegue ser sustentada. E acelera, inclusive, às vezes, o tratamento medicamentoso. Né? Então, é super importante saber que existem critérios para ser medicado ou não. A gente puxando sardinha para o nosso lado, a É corrida, né? verdade. A corrida tem sensação mais gostosa do que você conseguir fazer uma coisa que você tinha certeza que você não conseguiria fazer e que você, por esforço próprio, conseguiu. A sensação de prazer que te dá é indescritível. E é doloroso. E é doloroso. Porque você vai pra corrida, no início, você tá Você ali vai querendo- xingando até a terceira geração. Corta ali 4h30 da manhã, feliz não. Não, Chateado, ninguém acorda. angustiado, né? Chutando os O gatos que eu tô na fazendo rua. aqui? Pra que eu me meti nisso? Começo a correr, ainda tô com ódio no coração, né? Depois de uns 15, 20 minutos que... Nossa, agora eu tô me sentindo... Que bom que eu vim. Termino, me sinto... Que bom que eu superei. É. Você é capaz de superar muitas outras coisas e dificuldades na sua vida, né? Então, E que é um esporte fácil, né? exatamente. Então, a atividade física é um treino mental, né? É um treino mental é para a verdade. vida. Você começa a generalizar isso, né? Então, quando eu passo por uma dificuldade, eu não vou desistir, né? Eu não vou pensar que acabou, né? Eu vou tentar lidar melhor com essa dor para que eu possa evoluir. E se você não for um atleta de elite, né, de primeiro escalão, você tiver aquela consciência de que você não está competindo com o colega que está aqui do lado, você está competindo com a sua mente, Sim, com você mesmo, eu acho que o benefício é muito maior, exato. né? Porque não está uma competitividade com o alheio, é com você. E isso é uma superação que você falou, que traz o poder da superação para a gente. Considerando a questão do exercício, que a gente sabe que é muito importante, né? Mas aí tem a questão do sono. A gente sabe que hoje em dia o mundo ele está repleto de estímulos. E uma das maiores queixas que a gente percebe no consultório é o tal do sono fragmentado, o sono que não obedece aqueles níveis que vai trazer, né, uma qualidade de vida, amanhecer bem, acordar com vontade de fazer as coisas. O paciente me Verdade. diz, doutor, eu acordo cansado. Eu acordo, às vezes, mais cansado do que na hora A que eu vou gente mesmo, dormir. né? A gente mesmo. E o que você poderia dizer para a gente, doutor? Perfeito. Concordo com você que realmente o sono ele é uma das bases para o nosso tratamento também. A gente costuma falar que quem não dorme bem, quem não come bem, não melhora. Né? É bem difícil, na verdade. Né? Então, assim, o sono tem inúmeras funções que a gente pode falar sobre um compêndio sobre isso daqui, né? Mas, em resumo, né? O sono ele tem uma função restauradora super importante, onde a gente consolida melhor memória, porque a gente aprendeu e consegue aprender durante o dia, né? A sensação de você acordar bem, realmente você consegue melhorar tudo. Melhorar, querendo ou não, produtividade, foco, atenção, ter humor, né? Mas a gente olha pra gente, como é o nosso dia seguinte a uma noite mal dormida? Nossa. É muito ruim. É um dia péssimo, né? E eu digo não para vou vocês que produzir com a idade nada. piora, viu? Piora. A tendência é piorar. Concordo totalmente contigo. Então, assim, de novo, para não recair no que a gente escuta muito no consultório. Antônio, pô, não tô dormindo, dá uma melatonina, me dá aí um Rivotril para eu dormir. Né? Aí, de novo, naquela mesma premissa, né? O nosso cérebro, ele é muito bom. Ele é uma máquina incrível. Ele consegue aprender muito bem. Só que, às vezes, ele aprende coisas que não são muito boas pra gente. Por exemplo, você é acostumado a dormir somente tomando remédio. Então, isso é uma coisa que a gente pode repetir para várias perguntas, que é assim, o básico bem feito dá certo. Sim. Né? Gostei. Em básico, Isso é ótimo. De novo, básico bem feito dá o certo. tratamento precoce ou de prevenção ele é mais barato, mais rápido, dói menos, Sim. né? E muito mais fácil de fazer. Então, às vezes, sem tomar medicação. Nada contra, porque tem indicações muito claras, mas às vezes sem medicação dá muito certo. Então, por exemplo, hábitos básicos, e a gente já sabe disso. Você tem que dormir, a princípio, no escuro. Se você conseguir dormir no breu, melhor ainda. Né? A gente sabe que a luz, principalmente algumas faixas de frequência de luz, atrapalham a produção da melatonina. Sim. Se eu fico no telefone até 1h da manhã, a minha melatonina vai ter bem pouquíssimo tempo de agir. Porque daqui a pouco o sol nasce e a produção dela diminui. E eu tenho que acordar. Aí você acorda quebrado, você não conseguiu dormir direito.
né? Verdade. Então, você tira a tela, a exposição a telas, a luz, principalmente, o consumo de cafeína, que a gente encontra tanto no café, energéticos, pré-treinos, a partir do final da tarde ali já não é tão indicado assim, por exemplo, né? Então, quando a gente vai para a cama, o ideal é que a cama seja um ambiente para você Só dormir. para isso, né? Gosto de ter Para televisão dormir. na Descanso. cama, A gente sabe né? que hoje em dia a cama é onde você estuda, você lê, você Sim. come, Sim. você conversa, você briga, você resolve sua vida. Cara, não. Você quer estudar, quer fazer uma coisa, quer comer? Vai para a mesa. Ah, Antônio, eu não tô com sono. Levanta da cama. Acostuma teu cérebro a entender que a cama é local só para dormir, Entendi. né? Então, assim, se a gente conseguir fazer isso, essa questão de sono, a princípio, a grande maioria, não vou falar, mas uma grande parcela melhora o padrão de sono. Claro que essa mudança de hábito não acontece do dia para a noite. Então, não é um dia você correndo e no outro Qualquer dia você mudança vira de atleta. hábito é mais Justamente, difícil. justamente. Tomar um remédio é muito mais fácil, Para né? algo se tornar hábito, você precisa de constância. E constância você não precisa gostar, precisa fazer, né? De qualquer É, modo. isso, não Precisa precisa fazer. gostar. Se gostar é um bônus. Se a gente gostasse, a gente não estava acordando de madrugada, não estava Justamente. fazendo academia, não estava fazendo um monte de Você coisa, precisa fazer. né? Se, a princípio, essas medidas iniciais, as medidas de higiene do sono, não forem o suficiente, né? Existem técnicas de terapia, abordagem, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental para insônia, TCCI, né? Para princípio, seria o padrão ouro para esse tratamento. Sim. Concordo que é difícil encontrar. Concordo que é difícil, mas existem profissionais. Se você não encontrar, e às vezes com aquelas orientações gerais no consultório não der certo, aí a gente avalia o uso de medicações. Por um tempo muito restrito, se for preciso, tenta avaliar se existem comorbidades que causam essa insônia. Por exemplo, é muito comum encontrar pacientes mega ansiosos, descompensados, que cursam com insônia. E o tratamento tem que ser para o transtorno de base. E, consequentemente, você vai conseguir dormir melhor. Então, por exemplo, como é que eu vou conseguir dormir preocupado que, cara, no final do mês eu tenho conta, e amanhã eu tenho uma prova, e como é que estão meus filhos? Pô, e eu com a minha mulher? Pô, e eu trabalho? E aquele paciente? Se eu ficar nisso daí, provavelmente eu não vou conseguir dormir. Não vai dormir. Não vou conseguir dormir. Estou falando que existe como eu zerar preocupações? Não. Porque Não. se preocupar é normal. Inclusive, é bom que eu me preocupe. Senão eu viro uma pessoa displicente. Doutor Antônio, uma coisa assim que eu percebo hoje em dia é a criação, né? Que antigamente os antigos diziam, criança tem que dormir cedo, né? Aí quando a gente vai estudar a questão da fisiologia, até na parte hormonal mesmo, a gente fala da questão do hormônio, por exemplo, do Do crescimento, crescimento. ele consegue ser liberado melhor durante a noite, né? A questão também de você comer muito tarde, isso vai interferir no teu sono. Então a gente vê esses jovens, os jovens, né, hoje em dia, do dia a dia, chegam em casa, muitas vezes ficam maratona de série, aí lá, pede fast food lá meia-noite, pizza, não sei o quê, e aí para onde vai esse sono, né? Acabou o sono. Justamente. E às vezes, esse paciente que chega lá querendo um remédio que vai superar eu maratonar uma série. Não que você não tenha que maratonar uma série, você pode fazer isso uma vez ou outra. né? O objetivo do nosso tratamento é que o paciente ele tenha qualidade de vida. E a qualidade de vida é eu poder fazer isso e não me prejudicar, não prejudicar meu trabalho, meu relacionamento, meu funcionamento como um todo, né? Faz parte da vida, né? Claro que os excessos realmente É prejudicam. aquilo do bom senso, da moderação. Tudo é permitido desde que com moderação. Com certeza. Né? Você não vai comer uma comida gostosa, que é um vatapá, uma maniçoba na nossa região? Vai, mas você não come isso todo dia. Você nem Justamente. tem como comer isso todo dia. Né? Então, é aquilo do bom senso de cuidado. E isso do sono não é só no adolescente, não. A gente que trabalha com criança, a gente pega a criança rotineiramente. Os pais já colocam a criança para estudar à tarde, porque ele não consegue acordar, doutora. Mas como não consegue acordar? Já ouvi isso também. Não, mas deixa eu te explicar. Não é ele que vai determinar o horário que acorda, é pai e mãe que determina o horário que o filho acorda. A criança acorda meio-dia, 11 horas, meio-dia, para ir para a escola, 1h30 da tarde, ele vai dormir 1, 2 da manhã. Porque o dia dele passa a ter 12 horas. Se a criança acorda 8 da manhã, 9 horas da noite, ela está morrendo de sono, ela vai dormir. E eu não estou falando nem de acordar 6 da manhã. Então, a gente, para tratar, por exemplo, na minha área, que a gente trata a parte das anemias, que a criança tem que ter café da manhã, lanche da manhã, o almoço. Se ela acorda para o almoço, ela perdeu 2 refeições que ela não vai conseguir compensar à noite. Então, tudo é a mudança de hábito. E aí, mexe com a rotina da família. Isso. Que aí é difícil, porque eu quero que a senhora melhore o problema dele. Eu não quero que mexa com a minha rotina. Né? E a família toda tem essa rotina. Aí, de novo, que medicação que vai melhorar o hábito dos pais daquela Dos criança? pais da criança. Né? E eu acho que vocês, quando lidam muito com adolescente, vocês veem muito que o problema, muitas vezes, né, não é o adolescente. É o ambiente com que os pais criaram aquele adolescente. E aí o menino tem um problema com reflexo espelho. Criança é espelho.
né? E adolescente segue o espelho da família. Tem muitos adolescentes que acham que tem insônia, mas tem uma alteração de ciclo circadiano, né? Sim, tem isso que Então, todos passamos por essa fase, né? dorme ali muito tarde, acorda muito tarde. Doutor, ele tem uma insônia, né? Mas se ele não acorda cedo, não tem Como como é ele que ele vai dormir dormir cedo, né? cedo? Muitas vezes a gente define o horário que dorme não pelo horário que vai para a cama, mas no horário que a gente levanta de Sim, manhã, né? Então, eu exatamente. dormi 3 horas, eu vou levantar 6. Nesse dia você vai ficar exausto. Não durma de tarde. Quem é que não vai dormir cedo? Aí você começa a regular esse ciclo Exatamente. circadiano. Agora, tem um grande problema, né? Quando a gente fala dessa sociedade, é crianças que não querem se frustrar Sim. e pais superprotetores. Meu filho não pode Ai, meu sofrer. Coitadinho. filho, né? Menino Eu tem vou 15 anos e é o levar. coitadinho. Acorda meio-dia, né? Ele precisa dormir muito tempo, então eu vou levar no médico para regularizar o sono dele. Não, você que tem que ir lá, impor limites, né, no Eu seu digo muito isso no filho, consultório. para que ele consiga mudar, porque senão daqui a pouco, aí sim é uma geração cheia de ansiolítico, cheia de... E vira um mecanismo de fuga, né? Então eu vou usar meu Exatamente. Rivotril, meu Zolpidem, pode falar isso aqui? Pode. Oi. E hoje tem pacientes que chegam no consultório usando 30, 40 comprimidos de Zolpidem. Meu Deus. Porque começou com uma assustador. Não é fuga, raro. depois ele aumentou para 2, não funcionou, 3 não funcionou, de repente está com 40. E não é exagero, né? Não é exagero o quanto que a gente pega porque está sempre fugindo da angústia, nunca se preparou para lidar com essas situações e muitas vezes pais ali que são omissos, né? Dentro dessa criação, que não é da escola, não é do psiquiatra, Exatamente. é uma criação de Perfeito. casa, né? Não é escola é para a gente aprender português, matemática, geografia, história. Esses hábitos vêm de casa. Com licença, por favor, obrigado. É pai e mãe que ensina, não é escola. Né? E os pais não podem se eximar disso. Só que a geração que nós enfrentamos hoje é a geração que já foi criada assim e que vai se repetindo os modelos. E estamos nos deparando com as situações que a gente vê no mundo, no estado e na cidade. É uma Exato. coisa mundial, uma pandemia. Exato. A doença mental hoje é uma pandemia. Com certeza. Só uma outra observação também, só para comentar, né? Por exemplo, uma pessoa toma Zolpidem, toma Rivotril, ela pode até dormir, mas a arquitetura do sono é completamente disfuncional, né? Sim. Então, é muito importante atingir as fases profundas desse sono para produzir GH, para que ele possa regular neurotransmissores cerebrais, para consolidar aprendizado. Doutor, eu quero ficar mais inteligente, mas você não dormir e aprofundar o sono, né? Porque você tem uma Gente, eu capacidade achei isso cognitiva. fantástico, porque eu achava que a aumentada. neuroplasticidade fosse uma coisa muito mais própria da criança. Não, agora Não. prova Né? que adulto Agora tem. a gente imaginar que Adulto a já gente tem. pode, porque a gente fala assim, não, cavalo velho não aprende de novo, não sei o quê, né? E não, e é verdade, né? Isso do esporte, eu percebi muita Sim. diferença porque eu fui sedentária por muitos anos e agora eu faço atividade física há muitos anos e é bem evidente a diferença. Mas eu não imaginava que fosse cientificamente comprovado para o adulto. Criança, Exato. sim, criança, ok. Uhum. Nossa, fantástico a gente imaginar que as portas não estão fechadas para nós. Exatamente, né? exatamente. Então, usar dessas medicações, você não dá arquitetura de sono para esse indivíduo, né? Ele começa, tem estudos que são categóricos, aumento de ansiedade, depressão, prejuízos cognitivos, por conta de um sono superficial, que a pessoa nunca consegue recuperar totalmente. Então, às vezes, até tem tempo de sono. Doutor, tomando aqui essa medicação, eu estou dormindo 8 horas por dia, mas eu acordo cansado, Acorda cansada. né? porque eu não aprofundei esse sono, né? A minha Sim. arquitetura está completamente errada. E eu estaria correta de falar que nós estamos começando o ano 2026, aquela época que a gente faz as promessas que vou fazer para o ano, eu vou fazer dieta, eu vou fazer atividade física, eu vou ser uma pessoa melhor, tudo aquilo, né? Então, a mensagem principal que seria para 2026 é largue o sedentarismo, faça atividade física, melhore sua alimentação e tente dormir, que com isso você vai dormir melhor. Qual seria a mensagem que vocês deixariam para o público leigo que está nos vendo no nosso podcast, o colega que está lá no interior, que lida no dia a dia com essas pessoas, e para ele entender que ele não precisa passar muitas vezes ansiolítico, se ele tiver uma conversa numa consulta com o paciente, ele vai estar ajudando muito mais o paciente do que passando as medicações que de praxe seriam usadas. Qual seria a principal mensagem para esse ano, para os colegas e para as pessoas que estão nos ouvindo? Perfeito, assim, até a proposta do janeiro branco, né? É branco porque, teoricamente, uma alusão a uma folha em branco. Você vai começar o ano, você vai fazer novos projetos, você vai reavaliar as questões que você passou, que você planejou, né? E às vezes isso pode ser uma coisa muito boa, mas às vezes pode ser uma fonte muito grande de frustração e sofrimento. Sim. Poxa, às vezes a gente sempre vê, eu vou começar o ano, eu vou para academia 7 dias por semana, eu vou Sim, ficar sim, milionário, plantar 2 árvores, conquistar minha casa, mamar o próprio. E, meu amigo, a chance de você se frustrar é um pouquinho grande. Né? Então, assim, As 2 árvores, adorei. plantar uma árvore era uma coisa de toda Sim, criança. todo mundo, né? O pezinho de feijão. Mas assim, então se eu faço planos mirabolantes,
E cá entre nós, na vida adulta, a gente sabe que, meu Deus, como viver o dia a dia já é pesado, quanto mais atingir tudo isso, pode ser uma fonte muito grande de frustrações. Então, assim, se eu puder, o nosso cérebro, para responder essa pergunta, o nosso cérebro, a função dele primordial é manter a gente vivo e economizar o máximo de energia possível. Então, se eu faço um planejamento nós desse não fomos tamanho, criados para queimar energias, né? jamais. Se o meu cérebro faz um plano mirabolante, se eu faço, na verdade, né, sem pensar tanto assim, o teu cérebro, tá, tu faz o plano, tu botou na tua cabeça, anotou no papel, aí o teu cérebro vai começar a pensar Vai começar a rir. não, Antônio, vai dar muito trabalho. Não, calma, para pensar, não vai dar para tu fazer tudo isso. Aí o que acontece? Eu procrastino. Sim, Procrastino. a procrastinação é muito evidente hoje em dia também. Aí dia 31 de dezembro eu fico, não fiz nem metade, eu Nada nem do que eu comecei o que eu queria. planejei. Aí você se frustra, você começa um ano ruim. As demandas, Hum. acho que eu posso dizer aqui, conversando, a gente conversa fora daqui também, que as nossas demandas no final do ano são enormes. E Agendas lotadas. verdade. Agendas lotadas. Por conta disso. familiar, trabalho, Claro, tudo, vida. a origem dos transtornos psiquiátricos é de origem multifatorial, como o Tocayo falou, né? Mas as questões ambientais também influenciam bastante. Então, assim, uma boa mensagem que a gente pode passar para os pacientes, para os colegas, até para a gente mesmo, moça, poxa, faça planos reais. Faça planos reais. Factíveis. Se hoje eu sou sedentário, eu não vou acordar amanhã virando um atleta. Não adianta. Não adianta. Mas bote, no mínimo. Tem atualizações, inclusive, recentes, que a atividade física regular funciona como um antidepressivo. Não trata a depressão, não cura a depressão. A atividade física não cura a depressão. Sim. Mas é um ótimo tratamento adjuvante. Sim. Então, exemplo, se eu conseguir fazer 150 minutos de atividade física regular durante a semana, você pode fazer 30 minutos todo dia, 50 minutos 3 vezes por semana, contanto que você mantenha constância. Constância é melhor do que intensidade. Sim. Então, se você conseguir fazer esses planos reais que você consiga atingir, a tua sensação de satisfação depois é muito melhor. Aí o teu cérebro entende, poxa, eu fiz um plano que eu consegui atingir. Então eu não vou planejar meu ano todo, eu vou planejar minha semana. Se eu conseguir concluir a semana com a maioria, nem precisa ser todas, a maioria das minhas tarefas cumpridas, a tua sensação de satisfação, o teu circuito de recompensa funciona muito melhor. Caramba, eu consigo concluir tarefas. Poxa, talvez eu possa intensificar um pouquinho aqui. É que nem criar o hábito, que nem criar o hábito de leitura. Eu não vou Sim. acordar amanhã sendo o leitor e acabar um livro inteiro. Tente ler 15 minutos por semana, 15 minutos por dia. É pouco. Quanto você lê hoje? Nada. 15 é melhor do que nada. Sempre. 15 todo dia, uma hora vai ficar fácil. Aí você vai aumentar. Mesma analogia para atividade física. Você vai para academia, você malha, no outro dia tá dolorido, eu nunca mais eu vou. Um mês depois, você quer até aumentar a carga, que tá fácil. Então o cérebro funciona do mesmo jeito. Então, faça metas reais. Metas que você consiga atingir. Depois que atingir, você passa para a próxima, e a próxima, e a próxima. É um pouquinho de cada vez, né? Exato. Eu Eu acho acho que a isso. mensagem do Antônio é assim, ó, constância é melhor do que intensidade, né? Então tem gente que começa fazendo 7 vezes na semana atividade física, no 8º ele não faz mais, passa todo o restante do ano inteiro sem fazer. Enquanto aquele que faz 1, 2 vezes na semana consegue manter repetidamente essa atividade, e esse é o princípio da neuroplasticidade. Neuroplasticidade não se constrói em uma semana. Neuroplasticidade se constrói em meses de repetição de um mesmo hábito saudável que você vai construindo ao longo do tempo e mantendo esse hábito saudável, né, progressivamente. Tem alguns estudos bem interessantes que eles falam sobre as Blue Zones, né, que são as zonas azuis do mundo, em que as pessoas têm maior falar tanto agora na COP, né? qualidade de vida, mas também menos transtornos mentais, né? Aí existiriam 6 pilares fundamentais nessas Blue Zones, que baseiam aquilo que eles chamam de medicina do estilo de vida e deram uma puxada para a psiquiatria do estilo de vida. Quais são os hábitos que eu faço para que eu possa melhorar, né? E aí envolve atividade física, alimentação saudável, principalmente baseada em plantas, né? Plant-based, que eles falam. O sono de qualidade, de 7 a 9 horas, aprofundando esse sono de uma maneira adequada. Relacionamentos saudáveis, né? Não adianta ter relacionamento somente lá no joguinho online. Relacionamentos virtuais não substituem relacionamentos físicos. Nível de liberação de ocitocina, especialmente no relacionamento físico, ele é muito maior do que no relacionamento digital, né? Os amigos entram aí, né? Amigos, né? Amigas, as mulheres que têm o hábito de café com as amigas salva vidas. É super verdade. Exatamente. Nossa, nada é mais revigorante do que você sair para encontrar as amigas e falar besteira. É muito bom. Não adianta fazer um meeting lá, né? No Não, Google Meet. você vai na O fase da Antônio só fala comigo no Meet. Eu vi aqui hoje. Então, quando ele responde a mensagem, 3 dias depois. A gente vai falar de não ficar no celular toda hora.
Mas só para completar, então, manejo do estresse envolve diversas estratégias desse Sim. manejo do estresse e evitar tóxicos, que envolve dopamina barata também, tanto tóxicos de substâncias, quanto jogos, apostas, tem muita gente viciada em E jogo apostas do aí, tigrinho, que agora, né, tigrinho, né? tanta gente Então, faz são os isso, 6 né? pilares. Mas não adianta eu chegar e, vou fazer os 6 pilares de uma hora para outra. Eu digo assim, existe uma pedra fundamental. Existe um hábito que, às vezes, ele puxa os outros hábitos e que eu sou super fã das pessoas que conseguem fazer. Como é o nome deste hábito? Atividade física. Se eu pudesse falar assim, comece por algum lugar, faça 15 minutos de uma caminhada. Sim. Segunda, quarta e sexta. E depois vá tentando progredir, porque o restante tende a vir como uma consequência desse bem-estar, né, da atividade Sim, física. sim. Eu gosto sempre dessa frase assim: o ótimo é o inimigo do bom, né? Então, muitas vezes as pessoas elas querem planejar algo assim, mesmo que perfeito, a perfeição. E aí vem a frustração, porque a pessoa acaba não conseguindo e ela larga tudo, né? Esse que é o problema, eu acho. Muitas vezes até dos jovens também. Eles têm muita dificuldade, a gente percebe assim, uma certa dificuldade de lidar com a frustração, de ouvir o não, né? E com isso, eu acho que muitos problemas, a impressão que eu tenho de alguns problemas psiquiátricos nas pessoas mais jovens é esse conflito. Assim, por exemplo, um comentário que a pessoa ouça, aquilo ali que nas gerações anteriores, aquilo era Te levado como uma fortalecia. piada, e hoje em dia aquilo se transforma num Problema. problema imenso, né? E muitas vezes os pais estão ali ainda com aquela super Endossam proteção. isso, né? Exato. Tem pais que endossam bastante. É. Quantas vezes a gente está vendo na televisão? Casos de pais entrando na escola, agredir professores, porque o professor tirou uma nota, ou porque eu sempre falei ainda agora isso até, o professor não reprova, o professor não tira ponto, o aluno que não foi suficiente. E faz parte. E os pais irem lá agredir fisicamente os professores. Exato. Isso não existia há tempos atrás. Perfeito. Isso tem tudo a ver com modulação de dopamina no cérebro, né? Então, existe uma dopamina barata, que é o que o pessoal tá cheio aí, né? Então, redes sociais, vídeos curtos, quem não fica lá no TikTok, né? Passando ad eterno, não consegue sair mais porque libera dopamina barata. E quando eu tenho dopaminas menores na vida, tipo, ir numa praça ver o pôr do sol. Não me libera tanto prazer. Eu começo a não ter mais prazer nas coisas simples da vida, Entendi. né? Eu só consigo ter prazer naquilo que dispara a minha Aquilo que você falou dopamina. do básico, né? O básico. E quando não tem dopamina, e pelo contrário, eu retiro essa dopamina, eu frustro esse indivíduo, eu chamo a atenção, eu falo que está errado, aí ele se desregula mais ainda. Né? Porque ele só quer o prazer. Até com agressividade, Até né? com agressividade. A gente vê muito isso no adolescente. Então, aí tem os TODs da vida, né? Transtorno Sim. opositor desafiador. Por que é TOD? Por causa de comportamentos, muitas vezes, né? Que esse indivíduo foi estimulado, reforços positivos que ele foi recebendo e não reforços negativos para esse comportamento, e aí vai se tornando um momento que é insustentável, que ninguém mais consegue controlar e chama lá o Antônio, resolve para mim, né? Passa uma medicação aqui pro meu... Não, Com um comprimido. E a Com vontade vai comprimido. modificando, né? Porque uma criança ela pode pedir para o pai comprar, eu quero um picolé, eu quero um brinquedo. Mas ele vai crescendo, daqui a pouco ele não quer um Isso. brinquedo, ele quer um carro. Ele quer o último Ele quer o iPhone, ele iPhone, quer... ele foi Até lançado. chegar na droga. Exatamente. Aí daqui a pouco ele só resolve com cocaína. Aí vira um prejuízo completo, né, social. Uma E destruição. com né? relação aos sintomas do leigo, como é que vocês poderiam falar em relação ao leigo? Em um momento, o leigo deve ficar atento. Até que ponto é uma frustração, é uma personalidade um pouco mais difícil? A partir de que momento Eu essas devo me pessoas têm que se preocupar, né? preocupar? Não, peraí, está acontecendo Estou alguma coisa com precisando esse de ajuda. jovem, com essa criança. Ou até mesmo comigo mesmo, né? Ou com um parente seu que você percebe uma mudança de comportamento. Porque lidar com a frustração, lidar com o luto, a gente sabe que o tempo todo a vida é isso aí, né? Momentos de tristeza, momentos de alegria. Mas a partir de que momento a gente tem que acender aquela luzinha? E isso que dizer você assim, falou tem do luto alguma me chama coisa? muita atenção, né? Que a gente vê assim, pessoas que o ente faleceu e os familiares mais velhos, eles não querem tomar remédio. Eles querem viver aquele luto, eles querem viver essa etapa que é super necessária. Sim. Os netos, os mais novos, cadê meu remédio? Tá doendo muito, eu quero tomar um remédio para você ficar bem. Você vê isso muito evidente, a pessoa não querer passar por essa fase, por essa etapa. E aí que entra essa preocupação, né? Quando que o próprio indivíduo, ou os familiares, ou os profissionais não psiquiatras, têm que se atentar para, opa, tenho que encaminhar esse paciente, ou tenho que procurar ajuda profissional. Perfeito. Olha, o psiquiatra, né, a
princípio, né? Claro, a gente tem diversas atribuições, mas, a grosso modo, nós somos os especialistas que tratam as mudanças de humor, pensamento e comportamento diferente do meu basal, né? Que o meu basal não é o mesmo que o seu, Sim. enfim, né? Mas existe uma linha basal de cada uma dessas funções e que essas alterações, elas te causam, a princípio, um prejuízo funcional, da maneira que você funciona no mundo, ou te causa um sofrimento significativo, né? A grosso modo, esse seria o resumão. Né? Claro, quando a gente vai desdobrar isso, nossa, aí a lista também ela é Sim. imensa. Então, assim, caso eu perceba que eu estou funcionando diferente do meu normal, é interessante buscar ajuda, né? Você pode ir, qualquer profissional de saúde mental, você pode ir com psicólogo, você pode ir com psiquiatra, né? Teoricamente, somos profissionais que a gente tem, a princípio, né, critérios. Os transtornos, eu sei que às vezes fica muito, psiquiatra, e é muito, algo muito subjetivo, pelo contrário, a psiquiatria ela é muito objetiva, existe É uma critério muito, é ciência. uma ciência, existe critério muito claro para tudo. Sim. Então ninguém vai numa consulta e, poxa, dá depressão, eu falo, olha, Koga, isso é depressão para mim, aí para ti como é que é? Não, não existe, é consenso. Tem estudo para isso, né? Então, claro que às vezes como se apresenta naquele Sim, paciente é é de uma maneira diferente, individualizado. mas aí cabe uma avaliação adequada, né, para eu entender. O paciente ele não vai chegar comigo, às vezes chega, né? Mas não vai chegar, sinceramente, olha, Antônio, eu tô aqui com uma tristeza acentuada a maioria dos dias, nas últimas 2 semanas, né? Já Eu tô lida com o hipobônico, chat anedônico. GPT. Existe muito hoje em dia, nosso maior inimigo. Ou amigo, depende. Sim. Mas eu digo assim, nem sempre o paciente ele vai chegar mastigado, com esses sintomas todos muito bem elucidados. Às vezes ele vem e te fala de uma outra maneira. Sim. Pô, Antônio, caramba, eu gostava mais, já gostei muito, né, de encontrar meus amigos, jogar uma bola. Hoje em dia, não, sei lá, perdeu a graça. Então, assim, para eu caracterizar os transtornos, as síndromes psiquiátricas, né, esse conjunto de sintomas, ele tem que ter um conjunto de sintomas, né, presente por um certo período, causando um certo prejuízo, né? Então, se eu conseguir ter esse autoconhecimento, essa percepção, esse conhecimento, eu ser psicoeducado sobre isso, legal, que eu mesmo consigo buscar ajuda, né? Mas às vezes a gente não consegue. Maioria não, né, gente? No A consultório maioria de vocês, não. acho que a maioria que vocês são trazidos pelos E familiares, não por é isso isso? que a coleta de história objetiva, que é a coleta com quem convive, com quem conhece, com quem a rede de apoio, é É fundamental. super importante, né? Fundamental. Porque o paciente não vai dar a visão do fato. Muitas vezes ele não tem essa visão para passar para vocês. São Ele os vai dar visão, às familiares que vezes, têm. Tá tudo enquanto, perfeito. enquanto adoecido. Sim. Enquanto adoecido. Né? Então, às vezes, o paciente chega com a gente assim, numa angústia muito grande, independente de qual seja o diagnóstico. Não, Antônio, vou largar meu emprego. Não, calma. Bora se tratar. Quando você estiver bem, se quiser largar, a gente pensa nisso depois, né? Bora primeiro ficar bem. Então, se você tomar sei lá, uma decisão, enquanto você está adoecido, às vezes, se Não é o esse bem é o melhor melhor momento. caminho. Então, bora se tratar primeiro, né? Então, às vezes, se a família também tiver conhecimento, eu não preciso ter, eu, enquanto familiar de paciente, saber o que é, nos pormenores, uma depressão, um episódio Claro. depressivo, né? Mas só se eu saber esse básico, né? Que uma grande alteração do funcionamento, né? Humor, pensamento e comportamento daquele meu familiar, diferente do que é o normal dele, já que eu convivo com ele, eu sei como ele se desenvolveu, poxa, vai, colega, vamos lá buscar ajuda, né? Você não vai, olha, bora lá no psiquiatra. Não, calma. Né? Quando eu vou oferecer ajuda, de fato, eu tenho que querer, né? Eu tenho que querer escutar. Eu não preciso saber o que fazer, de verdade. Às vezes a família chega com a gente, Antônio, tô tendo uma crise, o que é que eu faço? Cara, também não sei, não existe uma fórmula de bolo para o que você vai fazer, né? Queira escutar. Mas Escute sem julgamento. uma coisa que eu percebo também, eu até costumo falar isso quando estou conversando com o meu paciente. Hoje, eu vou falar um pouquinho só da minha visão, queria ver o que vocês acham. Hoje, nós temos uma medicina que já evoluiu muito, muito, na área da psiquiatria, na área da endocrinologia, questão da obesidade. O que eu Sim. vejo até hoje? Costumo dizer assim, existem dois grandes preconceitos da sociedade. Tratar o obeso da maneira correta, porque muitos dizem assim, é só É gordo fechar a porque quer. boca, é gordo porque quer, porque é preguiçoso. Só fazer dieta, né? Sim. E a questão do tratamento Da psiquiátrico. doença mental. Né? Muitos dizem assim, não, doutora, eu já fui em alguns aí, mas, nossa, eu comecei a tomar um remédio, depois eu vi que não precisava mais, melhora um pouquinho, Isso é muito larga. comum. Então, eu acho assim, é muito importante a conscientização da nossa sociedade, da importância do que é tratar a saúde mental. Inclusive, a gente sabe que a saúde mental está muito relacionada com os transtornos hormonais, Com certeza, metabólicos, inclusive a obesidade. Né? O que você Sim. poderia me falar, doutor? Olha, eu acho que é super interessante essa colocação, porque muitas vezes, quando a gente fala de um tratamento psiquiátrico, a gente não fala de uma coisa rápida,
Então, não é, ó, cheguei no psiquiatra, comecei a tomar medicação, no outro dia eu tô ótimo. Se tiver, tá errado, né? É uma virada aí, deu alguma coisa Mais errada no seu preocupante tratamento, ainda também. mais preocupante, procura emergência, né? Porque demora 2, 3 semanas para a medicação começar a fazer efeito. Eu vou precisar de um tratamento de manutenção para fazer neuroplasticidade. A medicação ela tem essa capacidade, aumenta de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, para fazer esse processo de neuroplasticidade, para depois eu conseguir retirar a medicação e um paciente talvez não precisar nunca mais para o resto da vida, né? Esse tratamento muito picotado, às vezes ele só causa mais prejuízos do que benefícios para esse paciente de uma maneira geral, né? Agora, um ponto super interessante sobre às vezes, receios e preconceitos, né? Eu sempre costumo dizer assim, se você está na dúvida, não precisa ter um transtorno mental para fazer psicoterapia. Sim. Procure um psicólogo, né? Eu não quero ir no psiquiatra. Entendi. Eu não quero chegar lá porque vai que ele me passa um monte de medicação. Tem esse risco, né? Então, não quero, né? Dependendo de que profissional você vá, né? Pode ser A realmente, né? psiquiatria trabalha muito essa integração, né? Muito. Com outros profissionais de saúde, atividade física, Sim. alimentação. Se não existiu psicólogo com a gente aqui, pode dizer que Sim. é Existe. 50% sem tratamento, né? É metade, pelo menos metade do tratamento ou mais, Com né? certeza, concordo. Em relação ao nosso paciente. Então, faça psicoterapia. Por quê? Você vai estar com um profissional gabaritado, capacitado para dizer isso aqui é um comportamento habitual de sofrimento e ele vai te ajudar nesse Sim. comportamento habitual, ou não, se transformou um transtorno, você precisa ser medicado. Então vá, busque um Precisa de psiquiatra ajuda médica. para você ser avaliado, né? Então, e às vezes eles são mais acessíveis, né? Para conseguir uma vaga com o doutor Antônio hoje vai demorar aí uns 6 meses, né? Agora, às vezes, com... Nem fala, doutor Antônio. nem Nem fala fala. sobre Deixa que a resposta eu já dei, Antônio. Mas às vezes... Graças a Deus, né? Que vocês são tão bons, tão queridos, que a população toda procura ajuda de vocês. Às vezes um terapeuta tem uma acessibilidade maior, uma porta de entrada maior, né? Não porque seja... E tem um mas número muito maior de profissionais. isso, disponíveis, esse é o ponto, né? Não é que eles Esse sejam é o ponto, inferiores, é porque não. existem muitos outros Uma profissionais gama de bons, oferta. muitas vezes, né? E aí ele vai conseguir estabelecer essa diferença. Mas eu costumo dizer que são 3 grandes pontos, que o Antônio comentou aqui, em 3 palavras, né? Tempo, não pode ser um... Transtorno depressivo não é um dia, Imediatista. né? Ele precisa ter um tempo ali, pelo menos 2 semanas, né, de um quadro de tristeza. Segundo, prejuízo funcional. E terceiro é sindrômico. Então, existem vários outros sintomas. Não é só tristeza, não é só preocupação, perda de apetite, perda de libido, alteração de sono, associado, né? Vem todo um conjunto de E sintomas. esse conjunto de sintomas, o psicólogo está habilitado para identificar até o ponto que está sob a responsabilidade dele. Exato. Quando agora eu preciso de um profissional médico para ajudar esse paciente, não é isso? Inclusive, os quadros leves é só psicoterapia e mudança de Sim, estilo de vida. sim. Né? Então, às vezes, eu tenho um transtorno, mas eu nem preciso chegar nesse profissional psiquiatra. Né? Aqui eu resolvo e, às vezes, não chega mesmo. E a psiquiatria trabalha muito isso, essa interação, né, desses 3 pilares: psicoterapia, hábitos e alimentação, tudo isso. E E medicamentoso quando medicação, precisa. se tiver indicação. E sabe o que eu estou achando o máximo dessa conversa com vocês? Porque existe um tabu na sociedade em geral, acho que você até comentou isso, de que não vou ao psiquiatra porque vou sair medicado. E vocês, em todas as perguntas que a gente fez para vocês falaram de que muitas vezes não precisa, muitas vezes eu não vou medicar, isso aqui se resolve com isso. Estão mostrando, quebrando esse tabu para os colegas médicos, porque esse tabu também é nosso. Não é da sociedade geral. Nós, médicos, muitas vezes pensamos isso. Temos que fazer essa meia-culpa. E vocês, desde o começo, estão falando o contrário. Não vamos medicar, vamos mudar a base, vamos fazer o básico. Porque isso foi sensacional. Acho que isso vai ficar como para nós. A gente diz que todo podcast tem uma essência. Eu acho que a essência de vocês, desse podcast, é esse. Não é a medicação que vai te resolver, é a mudança de todo um hábito. Exato. Né? Tudo junto. Com relação à parte de relacionamento interpessoal, como é que a sociedade A rede de agora apoio a rede de pessoal. apoio, como é que isso pode ajudar, né? Porque a questão do sofrimento emocional, a gente percebe muita coisa relacionada ao isolamento, à solidão, né? O Brasil é um país muito grande, então a gente percebe muitas pessoas que se deslocam para trabalham, outros né? Se estados. afastam. Sim. Aí você começa a perceber, são pessoas que às vezes começam a buscar o conforto, às vezes na bebida. Muitas das pessoas não querem mais ter filhos hoje em dia, então as famílias estão reduzindo, estão E diminuindo aí- de tamanho. O que vocês poderiam falar do impacto dessa questão
do isolamento social, E da importância do é, relacionamento, né? e também do isolamento desses jovens que não se vê mais jovem brincando, interagindo, é tudo Gente, eles vivem trancados no ela quarto. é no E a quarto vitamina D dessa molecada toda tá e baixa. é tudo amigo virtual, né? É. Como é que vocês estão vendo essa parte? Realmente. Aí, voltando. Que bom, primeiro, que bom que a mensagem que a gente está conseguindo passar, que não foi combinada, né? Que Não foi realmente combinada. medicação não resolve tudo, e de fato, né? Não é o nosso carro-chefe, né? É quando preciso, assim como qualquer outro tratamento médico, né? Mas isso que você falou também é total verdade. Que, assim, existem rotinas, existe, a gente, inclusive, estimula o paciente, encoraja a adotar uma rotina antidepressiva, né? Então, por exemplo, assim, eu preciso, é de bom tom que eu tenha uma atividade em contato com a natureza. É importante, Morando em Macapá, né? Por favor. tratamento, isso é tratamento. Quando eu digo para o paciente, eu não quero que ele gaste o tempo dele, na verdade, não é um conselho, não, é uma orientação médica. Às vezes a gente até coloca na receita, assim, ó, vai fazer tal coisa, às vezes não, é uma orientação. E às vezes uma orientação vale muito mais do que uma medicação. Sim. Então, exemplo, quando a gente, por exemplo, estimula o paciente a fazer uma atividade física regular, é bom que ele tenha pelo menos uma intensidade moderada, alta intensidade, e que, se possível, ele faça em grupo. Que é justamente, né? Claro, eu prefiro que você faça qualquer coisa que você não faça Importância dos nada. esportes coletivos, né? Justamente, isso estimula, você aprende o tato social, você aprende a conviver em sociedade, isso é fundamental para o tratamento. Porque se eu estou com um quadro depressivo, ou talvez nem precise estar, mas eu já estou me isolando por outros N motivos, é muito mais fácil eu continuar me isolando do que eu fazer o oposto disso. Então, de novo, se eu tenho uma rotina onde a minha tendência é ficar isolado, eu vou ficar cada vez mais. E o mundo, hoje em dia, ajuda muito esse isolamento, né? Poxa, os vídeos são ótimos, as séries são maravilhosas, o Instagram é muito legal de a gente ver, a gente se diverte, você ri, você chora, você faz tudo isso no telefone. Então, para que eu vou me relacionar com as pessoas? E aí vem o contraponto dos encontros entre as amigas, da resenha depois do futebol entre os homens, né? O fato de a gente se confraternizar em casa, receber os amigos, tomar um vinho e fazer uma noite aqui de massa, vamos bater papo. Isso salva vidas, né? Isso salva vidas, não só do jovem, mas do adulto, porque a gente se preocupa muito, muito, muito com a depressão do adolescente, do jovem, que é super válida, mas tem o outro lado, o do adulto e do idoso. Idoso, hoje em dia, eu estava lendo alguma coisa que a depressão entre os idosos ou não cresceu ou tem sido evidenciada, porque sempre teve. O avô, vovó, de uns anos para cá, ficam muito encostados à margem da família. Né? E antigamente a família vivia em torno daquele avô e daquela avó. Hoje em dia é muito mais à margem. E eles estão muito tristinhos hoje em dia. Isso, né? e o Dr. Coga pode até falar melhor do que eu, mas, por exemplo, assim, só um detalhe, né? As síndromes depressivas, elas não se apresentam da mesma maneira em todas as faixas etárias. Sim. Então, às vezes, uma depressão no idoso, ela não vai vir de cara com uma grande tristeza notável. Às vezes, ela vem com sintoma cognitivo. Olha, o idoso, não, é da idade. Sim, Da idade, é tá muito ficando mais comum de ouvir esquecido. isso. Às vezes é depressão. Tanto que uma das ferramentas que a gente usa de rastreio, que, por exemplo, é o Minimental, você pode identificar ali, até para você aprofundar o seu acompanhamento, né, sua investigação, pode evidenciar tanto questões cognitivas de fato, quanto quadros depressivos. E com Um rastreio relação inicial. aos avanços mais recentes, o que é que vocês poderiam, para a gente começar aqui a fechar a nossa conversa, Sim. nosso bate-papo, que está muito bom. Acho que vai sabia ter, isso ia que ter o ter. episódio 2, já estou vendo aqui. Eu também acho que eu Tô sabia que achando esse que vai papo ia ter render. que ter o episódio 2, né? Que está sendo maravilhoso aqui. Com relação aos avanços, o que a psiquiatria tem de novo aí, de 2025 para 2026? O que chegou Não de só novo? em termos de avanço medicamentoso, não isso, eu acho. Isso, em Eu todos os acho aspectos. e pelo que eu estou vendo muito com vocês, é o avanço é voltar lá para trás. Atividade, comer bem, dormir bem. Quem é a avó da gente mandava a gente fazer antigamente? Exato. Olha, nos congressos hoje que a gente vai, né, de atualizações terapêuticas de uma maneira geral, o estilo de vida ele tem aparecido aí como o carro-chefe, realmente, né? Certo. Porque o psiquiatra, vamos dizer assim, do passado, ele esqueceu um pouco isso. Sim. Então, ele vira numa consulta, o que você tem, medicação para tratar sintoma e vai embora para casa, né? Notou-se que o impacto de um estilo de vida saudável era tão bom ou até superior ou igual ao uso da medicação, e quando você associa os dois se potencializam, né? Então isso tem uma grande importância. Agora, quando se fala de avanços em termos de tecnologia, em termos de tratamento, acho que tem duas grandes questões mais importantes, né? Primeiro é ketamina. Então, se apresenta aí como um anestésico que era utilizado, mas em subdose, em dose subanestésica, a gente tem um impacto na depressão robusta e substancial, né? Mas tem que ser bem utilizado, né? De preferência com mas a ketamina, anestesista. né? Exatamente. Muito
porque tem risco de dependência, se você usa uma dose Sim. muito alta, risco de alucinação, psicose, né, nesse paciente. Então, são doses muito baixas, mas que, quando bem indicados, a melhora é praticamente imediata. Então, Nossa. existem algumas evidências de, por exemplo, você utilizar na emergência. Você pega um paciente que está ali com quadro de ideação suicida estruturada, aí você pega uma ketamina intranasal, faz aplicação de ketamina intranasal, em algumas horas melhora a robusta Por isso é uma da medicação de sintomatologia. uso hospitalar, para deixar bem claro a todo mundo, não se compra em lugar nenhum. Você não vai na Isso. farmácia se pegar, é uma medicação extremamente controlada, de uso hospitalar e restrita ao médico. De preferência com médico especialista, com registro de Isso. qualificação de especialista, que Isso. seja um psiquiatra ou um anestesista, né? Sim, É. são os únicos habilitados para saber usar Neurologista também, nessas né? doses, nessa Neurologista. indicação, né? Exatamente, O neurologista, para claro. condução. E veja, são estudos, existe uma aprovação já para esse uso, né? Mas os estudos eles estão vindo cada vez mais robustos, né? Para que nós possamos ter essa condução, mas já está sendo utilizado. Em segundo lugar, são as estratégias de neuromodulação também, né? Estimulação magnética transcraniana. Isso eu tinha lido isso. É, Eu isso fiquei aí impression- gera eu uma fiquei certa... impactada Me com isso. conte um pouco. A gente se doutor. reporta aqueles anos passados que dá um medo, né? Só estabelecer essa diferença entre a eletroconvulsoterapia, Sim. que era muito utilizada no passado, às vezes Uhum. como um método de punição, Uhum. sem anestesia, gerava-se Deus, crises que horror. convulsivas, dores ali nos pacientes. E hoje existe a ECT, quando bem indicada, às vezes em centro cirúrgico, com anestesia geral, né? Esse paciente, as ondas de choque, elas são um pouco acima do limiar convulsivo, só para fazer tipo um reset no cérebro ali, né? Sim, Então, entendi. eu renovo os receptores cerebrais, Interessante. mas muito controlado, né? Sim. Não existe em muitos lugares. Lá em São Paulo, acho que só o USP deve Na USP, ter, na USP né? Esse acompanhamento, porque tem ainda um viés social. Então, se Sim. o Antônio Muito. quiser abrir um centro de eletroconvulsoterapia Imagina. aqui, vai ter gente queimando pneu na frente da É, casa sim, Sim, dele, com né? certeza, É com Porque certeza. mesmo? existe uma visão social Do estigma antimanicomial passado. né? Ah, tá. Não é entendi. desse ECT que a gente está falando. A gente está falando de um ECT Mas se muito... liga a isso, mais moderno. antimanicomial. Mas É. ainda Mas, se liga. Só um parênteses aqui. O tratamento com ECT, às vezes, parece que você tira o transtorno com a mão. Exatamente. Já ouvi falar. E Exatamente olha, o que eu ouvi eu falar. costumo, às vezes eu comento, depois que eu tive a experiência lá na USP, né, o qual comentou, às vezes você fazer o procedimento da ECT é mais seguro do que você fazer a unha no salão. Olha. É muito mais seguro. É um Exatamente. procedimento Nem feito... a gente faz a unha tudo. Eu não faço unha, talvez por isso eu tenha comentado isso. Mas a ECT tem anestesista no local, que acompanha todo o procedimento, colado com o paciente, tem o psiquiatra que indicou, que é tudo, tem protocolo para tudo. Sim, sim, É sim. procedimento rápido, o paciente, às vezes ele vai com roupa do trabalho, que às vezes ele consegue. Porque tem Extremamente período bem de- indicado. Isso, tem um Exatamente. período de recuperação, porque assim, o paciente ele precisa de uma certa sedação ali. Não posso sedar tanto porque talvez eu não consiga atingir o limiar convulsivo, aí o tratamento ele é ineficaz. Mas tem uma sala de recuperação pós-anestésica que o paciente depois ele sai andando. Olha que E maravilha. vai para casa para trabalhar. Eu vi lá um paciente senhorzinho que ele ia com roupa de trabalho. Efeito Incrível. colateral mais comum, uma leve cefaleia. Imagina só, você poder ter muitos outros tratamentos com diversos Uma hora outros de efeitos trânsito em São colaterais. Paulo, E a você gente tem uma toma... grande cefaleia. Por exemplo, eu tenho mais medo de um Rivotril sendo utilizado Com nesse certeza. paciente do que o uso Sim, de cada ECT. dose, né? Com Mas certeza. não vão me cancelar aí, por favor. E só para a gente não perder, eu estou assim, preocupada que a gente está infelizmente com o tempo, tempo, né? mas assim, não tem como a gente não conversar sobre isso. E nós médicos? Onde é que nós ficamos? Onde nós né? ficamos e como nós estamos? Eu acredito que nós estejamos muito mal, porque assim, nós fomos criados, treinados na faculdade para trabalhar. Né? Eu digo assim, quando eu estava de folga, eu ficava com sentimento de culpa porque eu não estava trabalhando. Eu tive que trabalhar muito na minha cabeça para poder entender que eu tenho direito ao descanso. Né? Outra coisa, ninguém chega para nós médicos, tirando algumas especialidades, para falar de coisa boa. As pessoas vêm despejar na gente e nós fomos preparados para isso. Quem não gosta de gente, não faça medicina. Esse é o conselho que eu dou para todos os alunos, os estudantes de ensino médio. A gente foi treinado para falar com pessoas. Então, as pessoas só chegam para despejar problema. Problema, preocupação, ansiedade, aqueles pais, para quem trabalha com criança, que chegam chorando porque o filho tem leucemia e não é. Né? Já foram para o Google, para o ChatGPT, já se informaram, chegam com todo o diagnóstico na mão, geralmente errado. Então, a gente lida com isso, com a morte, né, com a frustração de não salvar os pacientes, mas sempre tendo que ter consciência de que nós não somos Deus, nós estamos aqui como instrumento, mas a gente não salva ninguém. A gente está aqui para ajudar o paciente. E essa é a minha concepção.
Mas isso tem um peso, isso tem um preço a pagar, né? E a grande maioria dos colegas médicos, grande, isso tem mudado um pouquinho agora, não dá atenção para a sua saúde mental. Não dá. Nós temos colegas estressados, depressivos, porque vivem para trabalhar, tem uma família toda para manter, e tudo aquilo que é a rotina de todos nós. Muitas vezes longe da família, como a gente, eu e a Marilena, por exemplo, não temos família aqui. Isso. Então, acaba que você está muito exposto a uma gama de agressões. Para completar, não dorme bem, porque dá um plantão, né? A qualidade do sono Nossa, vai e quando vai para embora, casa, a né? gente não consegue dormir bem direito, porque a gente está acostumado a não dormir bem. É. Né? E no outro dia não tem 12 por 36, é seguido por seguido. E a gente precisa tomar muito cuidado para não deixar as relações interpessoais em segundo plano. Assim, tem que ter essa válvula de escape do jantar com as amigas, do café. Eu digo para todas as minhas amigas médicas, eu faço muito isso. Eu tenho meu café com as amigas religiosamente 1, 2 vezes por semana, porque senão eu não dou conta. E eu faço terapia, eu faço esporte, eu tento fazer minha parte. Se chegar, meninos, a culpa não é minha. Mas assim, não é? E o médico não faz isso. Como a gente está? Tudo bem que 70% da clientela de vocês deve ser médico. Não precisa falar essa parte. Mas o que a gente faz? Perfeito. Olha, eu acho que assim, um ponto fundamental é estabelecer a identidade. Por quê? Quando você pergunta assim, quem é o Antônio? Aí o Antônio pode dizer assim, eu sou psiquiatra. Sim. Você não é só psiquiatra. Não. Você precisa ter outros âmbitos de identidade. Eu sou psiquiatra, eu sou casado com a Jéssica, eu sou esportista, eu toco guitarra, ele tem uma banda, o Antônio. Eu gosto de filme, porque eu lembro do gosto de Instagram dele, filme. falava de séries e filmes, dá muita Exatamente. dica de filme. Então, eu sou cristão, faço uma ação social, eu tenho outras identidades que Sou filho de compõem fulana, irmão de ciclana. a minha identidade, não só a de médico. Porque às Sim. vezes a gente tem um problema com o paciente e aí toda a nossa identidade cai por água abaixo. Eu não sei mais para nada, eu não sou capaz, eu não sou... Verdade. Porque a sua única essência é ser médico. E a gente precisa pulverizar, aumentar o nosso repertório de identidade na nossa vida. Porque se algo deu errado e pode dar, você vai ter outros aspectos da sua vida para te sustentar nessa sua identidade, ser que você quer. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo é psicoterapia. Por exemplo, eu faço psicoterapia, o Antônio faz psicoterapia. Nós precisamos de Eu psicoterapia. acho essencial para o médico. É eu acho. fundamental, porque muitas vezes todo médico ele tende a ser mais disciplinado, Sim. ele teve que estudar muito na vida, ele teve muitos sacrifícios, ele teve Foi que... treinado para isso. Existe um padrão, mais ou menos, estabelecido ali dentro de É a uma tal da história. constância. É a constância. E na maioria das vezes nós nos cobramos muito. Parece que se algo dá errado, eu posso perder o afeto, posso perder o vínculo, eu posso perder a relação, eu posso ser visto como uma pessoa incapaz, né? E essa autocobrança, que muitas vezes nem a sociedade tem, faz com que esse médico se afunde numa primeira A gente fase, mesmo se né? joga pedra, né? E Isso não é sociedade. não adianta só você ter isso na consciência. Entendi que isso agora no Medcast mudou. Não, você precisa trabalhar isso. E só com um profissional, através de uma psicoterapia, você consegue trabalhar esses aspectos para que você possa evoluir e melhorar. E o resto é aquilo que a gente comentou. Então, o seu estilo de vida precisa ser adequado. Faz plantão, ok, mas que não seja todo dia. Que não seja viradas, né? Tinha um professor nosso da Unifap que ele falava, medicina é um sacerdócio, ainda dá tempo de desistir. Para mim, não. Né? Eu acho que eu tenho muitas outras coisas além da medicina na minha vida e eu preciso fazer minha atividade física, praticar o meu sono, né? Orientar esses meus pacientes. Teve um momento de lazer e respeitar o momento de lazer. Pausa, Não dá para você estar no futebol, receitando o colega, atendendo, vendo sintoma. Ali você não é o médico, ali você é o parceiro da bola. Exato. Que você Faça precisa um aprender número a colocar esse profissional, limite. né? Essa é a primeira dica. Para você separar a sua vida profissional da sua vida pessoal. Então, Sim. aqui é dos meus pacientes. Deu 7 horas da noite, beleza, só amanhã agora. Né? Porque eu cheguei no meu momento aqui de pausa, de vivência de uma maneira De ser geral. pai, de ser esposo, Ser de pai. namorar, de conversar. Viver a né? vida, né? Viver a vida como todo Isso mundo. mesmo. E eu acho isso muito difícil para nós médicos. Com Eu certeza. acho que a gente não foi treinado para isso. E aquela sensação de culpa que eu falei é muito presente. Primeira vez que eu tirei férias na vida, eu fiquei 20 dias de culpa. Me senti super mal porque eu estava de férias, no ócio. É Porque terrível isso. tu foi treinada a fazer desse jeito. Exatamente. Mas dá para aprender novos hábitos. Eu aprendi rapidinho. Não eu foi aprendi. rápido, mas eu aprendi. Não, é muito custo, né? Inclusive, É. nós profissionais da saúde, nós somos médicos, nós somos grupo de risco para adoecimento.
Né? né? Dizem que no, Então, no suicídio nós são somos grupo comissários de de risco. bordo e médicos, né? Que Ou são por N motivos, né? O acesso, né? As rotinas pesadas, longe de enfim. casa, da Mas o família, Koga, né? para mim, ele resumiu agora brilhantemente, de que assim, se a minha vida é só trabalho, qualquer problema no trabalho parece problema da minha vida inteira. E acabou. Verdade, Né? A verdade. nossa vida ela é feita de vários aspectos. Então, quando a gente trata o paciente, o nosso objetivo não é somente alívio de sintomas, é qualidade de vida. Então, às vezes o paciente vem com a gente, olha, Antônio fala, já estou sem crise. Pô, beleza, tá. E aí? E o que mais? E aí? Como é que tá na tua casa? Como é que tá o teu trabalho? E a tua família? O que é que tu gosta de fazer? Tá fazendo alguma coisa? Porque esse paciente só vem comigo sem sintomas, eu falei, pô, parabéns. E o resto? Tratamos o sintoma. E o resto, né? Senão a gente não atinge qualidade de vida. Gente, e agora uma pergunta assim para a gente fechar com chave de ouro. Que vai ter tudo a ver com o que eles estão falando, né? Com relação aos jovens, né? O aluno de medicina, Os estudantes. os estudantes que pensam em fazer psiquiatria, o que vocês teriam assim de mensagem, né? Quais são os maiores desafios enfrentados pelo psiquiatra hoje no Brasil? E qual é o que mais, digamos assim, torna essa especialidade tão importante na vida de Hoje é mais vocês? concorrida, parece, no Brasil, né? De psiquiatria, ou se não a mais, uma Uma das das, grandes né? concorridas no Brasil. Sim, uma das. Vai lá, Antônio. Então, eu acho que E você depois como professor, com né? certeza, É. não. O ícone da psiquiatria no estado. Rafael Luna. Então, assim, acho que até para tomar uma decisão racional, né, procure, né, já você enquanto aluno, procure profissionais de referência que você confia, que você tenha mais proximidade e pergunte até as questões práticas do dia a dia. Como é que é uma rotina? Como é que é a remuneração? Como é que é o estilo de vida? É isso que tu quer para tua vida? Por Sim. exemplo, eu entrei na faculdade como muitos outros colégios querendo neurocirurgia. Na primeira aula de cirurgia eu desisti. Eu não queria ficar em pé 10 horas na minha vida. Sim. Eu decidi, para mim isso não dá. Aconteceu Então, parecido trace comigo. os seus limites, o que você quer para sua vida. Pense, que nem o Wagner falou, você quer ser só médico? Né? Então, acho que o princípio não seria de bom tom pensar só nisso. Né? Então, pense onde você quer fazer, porque, por exemplo, a psiquiatria, realmente você tem uma área de atuação muito grande. Mas, querendo ou não, a maior parte ela é ambulatorial. Sim. Eu não dependo tanto de plantão, até porque eu nem tenho tantos locais para tirar plantão. Diferente, por Exato. exemplo, de um anestesista. Então, assim, é interessante saber como que eu quero trabalhar isso na minha vida. Então, assim, tenho que gostar de gente, obviamente, tenho que ter empatia. Então, tem coisas, a parte técnica de verdade, é só sentar e estudar, isso todo mundo pode fazer. Sim. Agora, aquelas outras habilidades, as soft skills, né? Você Lidar com o saber ser lidar, humano. isso às vezes é o tipo de coisa que você só É consegue aí com que a prática diferencia. e fazendo. Fazendo. Ai, eu gosto de psiquiatria. Ai, por quê? Ai, porque eu sei nome de muitos remédios. Já tomei muito remédio. Cara, desculpa, isso não é critério. Né? Você tem que saber escutar e saber que a rotina ela é pesada. Beleza, que a gente não tira um monte de plantão e a gente pega o paciente tudo ensanguentado. Cara, mas a gente chega em casa às vezes destruído. 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 Com Né? certeza. Mas que bom que nós, teoricamente, hoje a gente já está em terapia. A gente consegue lidar com, a maioria das vezes, claro, como todo ser humano, tem vezes que a gente passa por angústias, frustrações e dói, sofre, é cansativo. Né? Mas aprender que, assim, de novo, eu tenho que entender muito bem qual é a rotina que eu quero ter para minha vida, né? Isso que eu quero ter. Você aconselharia o aluno a fazer psiquiatria? Porque os que vêm conversar comigo na residência de pediatria, eu dou uma corda para alguém fazer psiquiatria infantil. Eu dou muita corda. Primeiro, porque é uma área que ninguém faz. Segundo, não tem no Brasil inteiro. Você não encontra psiquiatras infantis em um número em grande escala. E é apaixonante. Sim. Né? Então, eu sempre dou corda para os meninos. Eu super recomendo. Eu super recomendo Eu também. acho que o Amapá precisa. Eu digo que o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Então, Exatamente. Eu acho que é uma especialidade que tem, vamos dizer, mercado, sim, mas você precisa ter uma identificação. Né? Sim. Então, isso que o Antônio falou. Eu costumo dizer assim que o vínculo com o paciente é muito terapêutico. Se você não tem uma capacidade de vincular com esse paciente, você não vai ser um bom psiquiatra. sim. Você vai ser um atendente lá de farmácia, né? Tá aqui a sua medicação e acabou, 15 minutos de consulta, já era. Nós não construímos ali uma relação. É necessário construir uma relação, é necessário você se interessar pela vida do paciente, né? Não adianta ser rápido, fast food, que as coisas precisam ser construídas dessa maneira. Agora, você decidiu que quer fazer psiquiatria, você decidiu que você tem essa aptidão, faça residência médica. Sim. Não caia. Nada substitui. Isso mesmo. Se for possível. Se não for possível, faça ser possível fazer uma residência médica, porque eu posso dizer categoricamente, a residência médica mudou a forma como eu pensava, a forma como eu enxergava a psiquiatria, a forma como eu lido com a vida com a psiquiatria hoje. Para mim, foi o maior investimento da minha vida.
esses anos de residência médica. Eu nunca cresci, tanto profissionalmente, pessoalmente, conteúdo em tudo na minha vida, quanto foi na residência médica. Se possível, bons centros, né? Sim, os São grandes Paulo, centros. Belém, aqui nós temos uma excelente residência médica, Sul também, Rio Grande do Sul é Sim, Rio um Grande do grande Sul, centro, né? nossa. De formação. Então, busque esses grandes centros, porque é muito mais do que conhecimento, é também entender outras realidades, outras percepções, que você volta com uma visão expandida, né? Quando a gente Sem dúvida. retornou para Macapá, conheci o Antônio no colégio. Jogava Que bola juntas. lindo! Quando a Que gente legal, vai que para legal. fora, volta para Macapá, a gente começa a ter uma visão Com ampliada certeza. que Isso nós é não muito tínhamos, né, importante, né? A anteriormente. questão de você sair da sua cidade ali e ver o mundo lá fora. Isso é muito importante. Isso É é doloroso, é muito. difícil, mas vale a pena. Muito difícil, Justamente. mas a recompensa é tão grande quanto a dificuldade, até maior. A recompensa é muito concordo. maior. E a vivência de estar dentro do hospital todo dia, por 2, 3 anos, ininterruptamente, nada dá. Nenhum outro curso dá, nenhuma outra formação Isso. dá. E só a cereja do bolo também. Isso que eu falei a verdade. Nossa, adorei minha faculdade, adorei a UEPA, adorei a nossa Sim, casa, a né? UEPA. Foi uma ótima formação. Mas posso dizer, me tornei médico depois da residência. Com certeza, na faculdade, quando a gente se Realmente. forma, você sai com aquela sensação de que você não sabe Sabe nada. nada. A É um medo que dá, residência, porque, como agora eu sou médico, né? A residência é o ela diferencial. te transforma realmente em uma outra pessoa, num outro Outra profissional. pessoa. A vida muda. Existe o antes e depois da residência. Com É um certeza. fato. Eu acho que a psiquiatria é muito parecida com relação à pessoa que vai fazer pediatria, porque se a pessoa que vai fazer pediatria vai porque ela acha que pediatra agora tem uma demanda absurda, porque não tem pessoas fazendo pediatra, Sim. você vai querer um bom pediatra, a fila de espera é enorme. Mas eu não gosto de criança, eu não sei lidar com a mãe, eu não sei lidar com a avó, não faça pediatria. Você tem que lidar com o paciente e a família. A criança faz mais fácil. Você tem que aprender a lidar com a família e a residência te ensina a lidar com a Isso. família, né? Perfeito, Nossa, perfeito. eu acho que esse eu também diria, façam. Muito obrigada, foi muito gratificante. Esperamos receber vocês outras vezes, né? Outras oportunidades, né, doutora Luciana? Olha, o tempo não passou, o tempo voou. Né? As É, meninas levantando plaquinha ali, eu já, ai, já está acabando, porque assim, a gente sabia que ia ser isso. eu A já gente não tinha imaginava sombra de também. dúvida que nós teríamos um papo super agradável e que agrega todo mundo, não agrega só o leigo, agrega o médico como paciente, Família do paciente, família né? do paciente, acho que a família é um alicerce, é um aliado muito grande de vocês no tratamento, né? E a gente fica super feliz e emocionada, desde aquela mesa de saúde mental, a gente conversou sobre isso, de ver que em Macapá a gente oferece uma excelente assistência ao paciente em diversas especialidades e também na psiquiatria. Antigamente, o melhor médico para Macapá, o povo dizia, quando eu cheguei aqui, que era tango, mentira, não, aquelas companhias aéreas de anjo que eu não vou entregar. Mas hoje não. Você não precisa ser de Macapá para ter assistência a bons profissionais como vocês, da qualidade de vocês. E nós, como conselheiras, ficamos extremamente felizes de ver colegas que têm um histórico ético profissional impecável na cidade, são muito bem vistos pela sociedade e pela classe médica. Em nome de todo o conselho, do presidente do Conselho Regional de Medicina, a gente só agradece a vocês ao nível de qualidade de serviço que vocês oferecem à população. Não só vocês, como a maioria, como todos os colegas de vocês que estão à frente da psiquiatria do Estado. E a gente só E quer que agradecer. vocês também tenham a visão, né, de que o conselho é a casa de vocês. Nós estamos ali favor. sempre de portas abertas, tá? Qualquer situação. Nós estamos ali, nós estamos realmente querendo defender o quê? A medicina, A a boa ética, medicina. ciência, baseada na ética, na ciência, né? E que a Comissão de Aquele Educação respeito. Médica, puxar a sardinha para o nosso lado, Isso. a Comissão de Educação Médica, da qual nós fazemos parte, que surgiu o Medcast, tem projetos para simpósios, fóruns, Isso, ano que nós vem conversa já com perto. especialistas aqui para os 12 meses, né, além do nosso podcast, para aproximar as especialidades da classe médica. São eventos para a sociedade médica mesmo. Então, estamos de portas abertas para receber vocês com as ideias de vocês. E muito obrigada, meninos, foi muito legal mesmo.
Foi Obrigada, emocionante. emocionante. Obrigado pelo convite, que precisar, só chamar de novo. É, Tá ótimo, foi então. uma honra, né, estar aqui com vocês, com meu amigo Antônio Ávila, que é a maior referência para mim do estado do Amapá, na psiquiatria, e estamos prontos para as próximas. Ótimo. Obrigada, gente. E olha, Obrigado, para amigo. vocês que nos acompanham, esse foi nosso 7º episódio do Medcast CRM Amapá, começando o ano de 2026 com o pé direito, o melhor tema possível, cheio de esperanças, com a listinha factíveis para 2026. E mandem sugestões, mandem temas, nomes de colega que vocês queiram ouvir falar, que a gente está aqui para ajudar e nós vamos receber as sugestões e analisar com muito carinho, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima, gente. Tchau, Tchau, até a tchau. próxima. Obrigado.